vou falar sobre trading, os principais desafios. Eles me perguntaram o tema da palestra, e, enfim, desafio no sentido de dificuldade do trader, o que o trader faz e o que ele faz de errado e de certo, né? Muito já foi dito... Aqui. Trade... Meu Deus. Oi, acho que está errado. Aqui. Essa é a minha short bio, que não é tão short assim, mas, enfim, eu trabalho no mercado de Forex, CFD, desde 2013, quando eu voltei dos Estados Unidos. Morei metade da minha vida nos Estados Unidos, fui chefe da mesa de derivativos do JP Morgan, participei da reestruturação da dívida grega em 2011 como membro do FMI. Trabalhei também em Nova York com um economista que ficou famoso por causa da crise, chamado Nouriel Roubini, e tenho a minha formação em economia. Então, eu fui Chief Economist de muitos bancos, Citibank e outros fora do Brasil, morei em Londres, enfim. E também, como eu tenho PhD, eu sempre dei aula, e dei aula aqui no INSPER por mais de 10 anos, e fora do Brasil eu dei aula na Stern Business School, que é da NYU, e outras escolas. Aqui no INSPER eu dava um curso de trading para ensinar os alunos a operarem tanto Forex quanto o mercado doméstico. E era muito bem sucedido, as pessoas, os alunos gostavam. E eu tenho PhD em economia também pela USC. A gente acabou de ganhar a VT Markets, é uma corretora que tem mais de 10 anos de mercado, a gente celebra o 10º ano, e a gente acabou de ganhar o prêmio de melhor corretora de Forex da Rankia. E por que deve escolher a VT? Por essas razões, quer dizer, além do suporte diferenciado que, enfim, a gente dá, a gente tem um conjunto de ativos que faz da VT um dos melhores brokers daqui do mundo. Por quê? Porque a gente tem, além de Forex, a gente tem índices, tem mini índice e mini dólar, ou seja, vocês podem operar o mercado doméstico em dólar, tem commodities, tem cripto, enfim, tem títulos do Tesouro, US Treasuries, tem bonds, tem várias coisas muito interessantes. E isso, talvez, até tenham algumas corretoras que também ofereçam. Só que a comparação, se você for comparar os spreads, a VT tem spreads muito menores do que a concorrência, por isso que a gente está entrando massivamente aqui no Brasil, e tem mais de 125 países no mundo. Tem também uma coisa interessante, que é uma espécie de um incentivo para o trader. Então, a gente tem conta Cents, e se você, vamos supor, você deposita $50, a corretora match esses $50 com $50 da corretora, dá 100, e aí, se você perder, você perde $50 da corretora, which is fine. Quer dizer, a corretora está com você no risco, né? E, além disso, meu chefe falou para eu falar, estou falando, a gente está oferecendo para quem depositar ingressos para o Tomorrowland. A gente está com stand aí, e o Tomorrowland, para quem é mais jovem, não tem a minha idade, enfim, é muito interessante, quem quiser, né? A gente tem provedores de liquidez muito sólidos e, enfim, convido vocês a entrarem no site para dar uma olhada no que é a VT Markets, né? Tem esses produtos, tem copy trading, quer dizer, acho que hoje em dia todo mundo sabe o que é copy trading. O que eu vou falar, os problemas do trade e tudo mais, é para quem deseja operar, como o Flávio e outros falaram, quais são os problemas e tudo. Para quem não gosta de operar e quer copiar de uma outra pessoa, você tem a ferramenta de copy trading que funciona maravilhosamente bem na VT Markets. Enfim,
tem análise do mercado, tem várias coisas que eu convido vocês a explorar. Não, a corretora não é à toa que a gente ganhou melhor plataforma e ganhou melhor corretora de Forex. Bom, eu estou vendo que aqui é uma plateia bastante especializada, mas ainda assim, todo mundo teve a primeira vez em operar, o que é trading e tudo mais. Quer dizer, quando eu comecei a operar, em 2013, eu falava, gente, a vitória chegou, quer dizer, agora acabou, porque é um negócio tão óbvio, como o mundo é tão idiota. Não, porque faltava eu, né? E aí eu falava, nossa, pronto, agora eu cheguei para existir. Então, o que é trading? Você compra barato e vende caro. É simples, super simples. Então, eu acho que o euro está subindo, eu compro o euro a 1,1, 1,10, e ele está a 1,16. Pronto. Qual é? Por que é tão difícil? As pessoas não veem. Achava que todo mundo era idiota. Logicamente, diferente de muitos aqui, eu perdi muito dinheiro. E, enfim, quebrei contas, meu dinheiro e tudo mais, porque não tinha gerenciamento de risco e porque o trading é algo que é o falso simples, é o falso fácil. Né? É muito difícil operar. Por um conjunto de fatores, é muito difícil operar. Então, assim, a gente está falando, quer dizer, o trading é a compra e venda de qualquer ativo. Agora, e aí você explora essa variação de preço. Então, a gente tem, hoje em dia, tem ação, tem dólar, muita gente gosta de operar ouro, cripto, enfim, tem várias coisas. E você compra barato e vende caro. Hoje em dia, mercado futuro, você também pode vender e também lucrar com a venda. Tanto faz comprar ou vender para o trading. Né? Então, antes do desafio 1, quais são os principais desafios? Eu acho que, como economista, o principal desafio desses 6 ou 7 que eu enumerei, o principal desafio, um desafio muito importante, é ter uma cabeça, um cenário macro. O que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, no Japão. E você ter essa cabeça macro. Quando o Trump assumiu em janeiro desse ano, ele já tinha programado e anunciado que ele iria promover esse tarifaço de 5 de abril. Ele já tinha falado, ninguém acreditou, mas ele já tinha falado. E, nesse sentido, pessoal, o principal trade do ano até agora foi o dólar. O dólar caiu, o DXY caiu de 120 para 97. O resto segue. O euro foi de 1,5 para 1,16. Quem opera sabe, quer dizer, foram 15 mil pontos. O ien, a libra, todos, a volatilidade foi brutal. Mas, assim, ter uma cabeça macro é perguntar o que você quer do mundo, ou seja, o que vai acontecer dado que o Trump ganhou a eleição? O dólar caiu. Era esperado isso? Possivelmente sim. Por quê? Porque ao tarifar, a ideia não é tão trivial assim, ao tarifar, fazer essa tarifação brutal, a gente esperaria que a moeda subisse. A moeda despencou porque caíram as expectativas das pessoas de forma brutal, de modo que o que aconteceu foi o inverso. O dólar perdeu valor no mercado internacional e, se você tivesse, ou tem que ter essa cabeça macro, para você fazer as suas operações. Então, eu acho que um desafio muito importante é o cenário macro. Quem opera Brasil? O cenário doméstico. Quer dizer, por que a Bolsa está subindo aqui no Brasil, apesar dessa situação macro péssima? Porque está saindo dinheiro dos Estados Unidos, dos principais mercados, sobretudo dos Estados Unidos, e está entrando aqui, impulsionando a Bolsa. Então, assim, é hora de vender? Possivelmente não, é hora de comprar.
né? Ter o cenário macro definido é muito, muito, muito importante, na minha opinião. O primeiro, então, desafio 0, desafio 1, alta volatilidade, quer dizer, um par de moedas, por exemplo, o euro-dólar ou o ien-dólar, ele varia num bom dia 5, 6, 7, até 10%. Dia 5 de abril, o ien variou 15%, o euro variou 10%. Então, quem opera sem treinamento nenhum, olha o mercado e fala, nossa, como as moedas mexem. Isso se chama volatilidade. É a variação diária por minuto, enfim, das moedas. Não só moedas, obviamente, quem opera ouro conhece bem o que é volatilidade, mas, enfim, as moedas e os ativos se mexem de forma brutal, muito, muito. E se você não estiver preparado para isso, ninguém está preparado para morrer, ninguém está preparado para coisa ruim, a gente só está preparado para coisa boa, né? Mas ainda assim, se você não entender que um ativo varia cerca de 10% por dia, você vai ser pego de calça curta. Em que sentido ser pego de calça curta? Ser pego de calça curta porque você está operando com um lote maior do que você pode, ou seja, você está pondo muito dinheiro em risco. A hora que der ruim e o ativo for contra você, você não acorda amanhã. Você acorda, mas não vai ter mercado para você, porque você perdeu todo o dinheiro. E vai por mim, it happens, and it happens often. Então, quer dizer, tem muita gente que opera com robô e fala assim, não, eu opero evento. Ok? Ok. Operar evento é um negócio que, em geral, quem opera é pessoal high frequency, ou seja, opera em menos de um segundo, você solta o robô e o robô põe várias ordens. A pessoa que opera manual e opera eventos, via de regra, 90% das vezes vai perder. Então, legal operar eventos? Yeah, sure. But, se você opera eventos de forma manual, muito, muito cuidado, porque a qualquer momento, uma notícia ruim, o ativo vai contra você e depois ele volta. Então, assim, e aí? Então, essa coisa da alta volatilidade tem que ser um desafio para o trader, e o trader tem que ficar ligado, esperto nisso, tá bom? Eu acho que esse é o principal desafio, e eu acho que já foi falado, a Letícia falou e outras pessoas que palestraram antes de mim falaram, quer dizer, risk management, gestão de risco. Você vai ser trader e querer continuar trader somente se você souber calibrar o teu risco. Você tem 10 mil dólares, você tem 20 mil dólares, nunca ponha mais do que 1 a 2% por trade. Nunca aposte ou ponha em risco mais do que 2% do teu dinheiro em cada trade. Se você puser isso, vamos supor, antigamente, quando eu dava aula no INSPER, e também estava começando, eu falava nesse mesmo slide, eu punha 10%. Meu marido, que é economista, ele não é trader como eu, ele é economista, e ele falava, você é uma doida, imagina, você está ensinando os alunos a operar com 10%. Eu não errava, eu quase nunca errei, porque eu me achava assim, o ó do borogodó, né? E aí chegou um dia, eu errei. O mercado foi para outra direção. Aí eu falava assim, não, mas imagina, daqui a pouquinho o mercado volta. Eu zerei, o dinheiro era meu, eu zerei o meu dinheiro. Gestão de risco. Então, assim, é fácil falar, super fácil falar. Eu estou falando porque já aconteceu comigo, quer dizer, você zerar uma conta, quando o dinheiro é teu, ok, mas e se o dinheiro for de clientes? E se o dinheiro for de terceiros? Acontece. Então, isso não aconteceria se eu tivesse respeitado a ideia que você não pode colocar mais do que 2% do teu dinheiro em risco em qualquer situação, e isso é
super, super importante. Tem um outro conceito tão ou mais importante, que é usar stop loss, que a gente fala. Não existe essa coisa de stop mental. Ah, não, vi que eu não preciso pôr stop, porque o meu stop está aqui, ó, na cachola. Tenho vários amigos falando, não, quando bater, tudo bem, eu aperto. Eu opero também do celular, então eu aperto. Nunca faça isso, isso é uma idiotice, porque na hora H, na hora que tocar lá o teu stop, você vai falar, não, mas eu vou, na minutagem seguinte, não, olha, ele continua, por exemplo, comprado, então eu vou dar uma chance. E quando você vê, já ultrapassou, já bateu o teu stop para mais de 1.000 pontos, você vai zerar a tua conta, bate um desespero. Gente, eu tenho PhD, então, assim, em tese, eu sei. Não tem quem saiba mais, não é verdade. É um negócio total emocional. Então, assim, ao invés de você ficar reinventando a roda, usa sempre stop. Tenha sempre o teu stop, como a gente diz, na pedra, escrito antes de você começar a fazer qualquer coisa. Sempre, sempre. Nunca, o trading, o que dá errado são as exceções, nunca a regra. Tenha regras super claras. Diversifique suas operações ou suas posições. Eventualmente, fazer um hedge. Quando você está comprado em euro-dólar, você pode estar vendido em, não sei, euro-GBP, de modo a você fazer um hedge, diversificar as operações. Sem gestão de risco, as ideias geniais não adiantam, vão levar você à falência. Então, eu acho que gestão de risco é algo super, super importante. Estratégia, hoje em dia, com a internet, todo mundo tem estratégia, tem fórmula maravilhosa, então, assim, você também deve ter a sua. Não acho que tenha uma estratégia vencedora, de graça, rápido, acho que não. Cada um tem que encontrar o jeito de operar. Quem é você? Eu sempre falava isso e repito. Você gosta de uma coisa rápida, day trading, ou você gosta de uma coisa mais lenta, tipo swing trading ou positioning? Não sei, vocês têm que descobrir. Agora, operar no feeling não é porque um ativo está subindo, você vai comprar, ou que um ativo está caindo, você vai vender. Isso você deve ter regras claras. Que horas você vai operar? Eu sempre operei mercado internacional, não opero Brasil. Então, eu entro sempre um pouco antes do mercado americano, meia hora antes do mercado americano abrir, depois 5 horas da manhã, que é o mercado europeu, e 11 horas da noite, que é o mercado asiático. Eu sempre opero meia hora antes. Não que isso seja certo ou errado, mas essas são as minhas regras. Se você vir o meu histórico, eu só opero esses horários, não opero durante a tarde, eu opero meia hora antes do mercado americano e meia hora depois, acabou, é isso. Não tem nada, tá bom. E sempre fazer, eu vi alguém falando de backtest, sempre testar as tuas operações, isso é muito, muito importante para ver se tem alguma coerência aquilo que você está falando, né? O desafio 4, isso não acho que, enfim, é falta de conhecimento técnico, ou seja, as pessoas não gostam ou não acreditam em trading e acham que, enfim, gráfico não importa. Gráfico importa sim. Gráfico é fundamental. Análise técnica é fundamental. Fala uma PhD em economia. Análise técnica é fundamental. Em geral, a análise técnica, na minha visão, ela antecipa, não sei como, a macro. Você vê o evento pela análise técnica, pelo gráfico. Por exemplo, o dólar, o DXY, caindo antes das decisões do FED. Tem toda uma macro por trás, mas o dólar cai, pode observar, o dólar cai antes da decisão. No momento da decisão, até o Powell falar, o dólar dá spikes. Isso é análise técnica, é análise técnica, não tem nada a ver com macro. Então, esse link de análise técnica e macro é fundamental, e respeitar, entender que, às vezes,
o gráfico fala muito mais do que a macro, muito, muito mais. Às vezes a gente não consegue explicar o porquê das coisas, mas não tem problema, porque tem sempre economista, e economista vai sempre continuar explicando, né? Então, nesse sentido, as pessoas que não respeitam os gráficos e nem a análise técnica, eles tomam as decisões erradas. Então, primeiro, nunca desrespeitar o gráfico, nunca. Depois, acha o porquê do evento, né? Então, isso é super importante. A outra coisa é o custo das operações, ou seja, quer dizer, tem toda a ideia de spread, de corretagem, o imposto, tudo isso, para quem opera, faz giro, day trading, você tem que levar isso em conta, senão você perde, você vai perder, ou então o custo pode eliminar todo o lucro, quer dizer, você tem o conceito de bid and ask, e esse conceito é super importante para calcular o spread, né? Então, junto com a gestão de risco, tem isso aqui, que é o mindset, é o controle emocional. Nós somos iguais, por mais que a gente tente se vestir diferente e tal e tudo, a gente é igual. E as pessoas, quando a gente opera, estou ganhando, entendeu? As pessoas querem sair, logo depois do início da operação, entrou ganhando, a pessoa sai. Então, né? Operar demais depois de uma vitória. Quer dizer, quando você ganha muito, você vai continuar ganhando. E quando você está perdendo, você vai vender, vai fechar a operação por pânico. Tem um livro, Market Wizards. E eu trabalhei muitos anos em Nova York e tive o privilégio de conhecer George Soros. Não trabalhei com ele, mas conheci ele. E ele falava para mim, para a gente, quando eu trabalhava lá, com o Nurel, que ele falava assim, Vitória, eu dou um conselho para os meus operadores. Saia de férias depois que você ganhou $1 milhão. Saia de férias depois que você perdeu $1 milhão. Só isso ele falou. Quer dizer, na época, enfim, eu era bem mais jovem do que eu sou, e eu me falava, que bobagem, né? Mas não, quer dizer, sair de férias no sentido de você clear up your mind, quer dizer, esquecer tanto quando você ganha, quanto quando você perde. Quer dizer, é fundamental ter esse controle emocional. Como é muito difícil ter esse controle, a ideia é que o Soros falava, saia de férias para você clear up your mind. O trading, ele exige tempo e dedicação, quer dizer, você precisa de paciência, você precisa de muita disciplina, entendendo que o trader é uma pessoa que, em tese, não precisa de regras. Então, em geral, a gente quer sempre ganhos rápidos, né? Rápido e fácil. Tem a fórmula do sucesso, tem o da Holy Grail. E o trading não é opção binária ou jogo de sorte. Às vezes você ganha, em geral você ganha, mas quando você perde, no dia seguinte você tem que voltar, né? Levantar a cabeça e continuar, né? Então, quer dizer, você tem que estar dedicada e tudo mais, né? E aí vem o ponto, vale a pena? Quer dizer, muita gente hoje em dia usa robô, usa copy trading, quer dizer, se você não tem nem tempo, nem paciência para ter todas essas características, superar esses desafios, você deve começar com um simulador, como o copy trading da VT Markets. Como eu falo aí, comece com simuladores, quer dizer, a gente tem conta demo. Se você não quer começar com simulador, usa o nosso copy trading. Ou você quer começar, vi que só opera o Brasil, quero começar. A gente tem conta cents, quer dizer, são contas que com $50 você abre uma conta. E o bottom line, nunca arrisque o que você não pode perder, porque amanhã vai ser outro dia e você tem que continuar no mercado. É isso. Obrigada.